Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o cenário internacional durante e pós-pandemia, as questões que chamam mais atenção, como a União Europeia e Mercosul, as discussões em relação a esse acordo, eleições dos Estados Unidos, a posição do Brasil nesse contexto global. Eu converso agora com o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a quem nos assiste. Bom, vamos começar falando de um dos temas mais relevantes do noticiário de hoje, o presidente Bolsonaro confirmado aí com coronavírus. Nós tivemos uma repercussão na imprensa internacional, repercussão nos Estados Unidos, e são questões que são colocadas aí. Tem a questão de saúde, tem a questão da economia, os reflexos de isolamento social e todo o combate à pandemia, e tem a questão política, que tanto no Brasil como nos Estados Unidos é diferenciada de boa parte do mundo. Não é? Como é que o senhor vê o Brasil nesse contexto? Que o Brasil é questionado pela posição do presidente, o Brasil é questionado por causa de meio ambiente, por causa de uma série de outros fatores. Eu acho que no caso do Brasil, o Brasil perde bastante porque nós não somos, para começo de conversa, os Estados Unidos, né? O Brasil é um país com recursos limitados de poder, ao contrário dos Estados Unidos. Um dos elementos com o qual o Brasil se insere nas relações internacionais de forma qualificada é a sua imagem, né? Que pode parecer uma coisa meio banal, mas no campo internacional é algo bastante importante, né? E o Brasil sempre foi reconhecido como um país preocupado com temas como, por exemplo, o meio ambiente e a saúde, né? Lembre-se que o Brasil foi um dos países que liderou, por exemplo, a quebra de patentes de remédios para a AIDS, né? Então é reconhecido perante a comunidade internacional como um país que tem uma ação bastante significativa neste ponto. Com a atual situação, a atual administração no Brasil, isso se desgastou consideravelmente, né? O Brasil está se afastando um pouco de mecanismos multilaterais que tratam dessas questões. Novamente, a comparação com os Estados Unidos. Hoje, o Trump formalizou a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Ora, os Estados Unidos é o maior contribuinte da Organização Mundial da Saúde. Isso é algo relevante. Enfraquece muito, né? E enfraquece a OMS, né? Se o Brasil decide copiar o Trump, vai enfraquecer o Brasil. Então veja que há uma diferença em termos de desigualdade de poder com as ferramentas que os Estados Unidos têm à sua disposição e as ferramentas que o Brasil tem à sua disposição. O Brasil tem que jogar o jogo que lhe é dado, o jogo que ele pode jogar e não o jogo dos Estados Unidos. Acho que essa é uma questão relevante para a gente se inserir para começo de conversa nesse debate. Inclusive países europeus têm se colocado contra o avanço do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, exatamente por essa posição do Brasil, liderada aí por Macron na França, mas a Europa, de modo geral, cobra outra posição do Brasil, né? O que nos mostra que hoje, inclusive, acordos comerciais, eles não são meramente comerciais. Ele tem outros aspectos que incorporam questões, por exemplo, de meio ambiente. Uma das coisas deste acordo Mercosul-União Europeia é o respeito ao Acordo de Paris, que o Bolsonaro no começo falou mal, depois ele não falou mais tão mal, porque ele viu que isso era um elemento importante para este acordo comercial com a União Europeia. É bem verdade, Denise, que muitos países europeus, os franceses, eles são muito protecionistas, notadamente do ponto de vista agrícola, né? E o Brasil é uma potência agrícola. Então, há muitos grupos que estão preocupados com o acordo com o Mercosul, grupos domésticos que estão preocupados com o acordo com o Mercosul. Esse elemento adiciona uma camada extra, alguns diriam até uma desculpa para poder reforçar uma postura que já é uma postura protecionista. Então, há um elemento, claro, de preocupação ambiental, trabalhista e outras questões, mas há um elemento também que a gente está dando chance para o azar, né? Vamos lembrar que este acordo faz um ano que foi celebrado, né? Só que ele não acontece, esse acordo não existe, né? O que foi celebrado há um ano atrás foi um entendimento de que vamos prosseguir um acordo. A intenção do acordo foi ser formalizado mesmo. E que é muito difícil de ser formalizado, né? A União Europeia é composta agora por 27 países, você precisa traduzir isso para 24 línguas oficiais, há uma série de questões, detalhes nesses acordos que depois precisam ser ratificados nos respectivos parlamentos nacionais e no Parlamento Europeu e nos parlamentos também aqui no Mercosul. Então é um acordo de altíssima complexidade, né, que não vai ser resolvido de uma hora para outra. Então este acordo sim está em risco.
né? Porque muitos países importantes e países não tão importantes assim, mas a França é um desses países, tem demonstrado uma má vontade com relação ao Brasil, e isso se vai também para essa questão desses acordos, o que mostra que, como a questão que a gente falou no começo, a imagem é importante. Isso dá uma ferramenta, uma desculpa para esses atores, esses países defenderem que esse acordo não prossiga. Agora, os Estados Unidos são fortes como país. Agora, Trump tem perdido espaço internamente, por exemplo, numa eleição que parecia ganha, assegurada, e ele tem sido questionado por várias posições, a posição dele em relação à pandemia, em relação às manifestações que ocorreram no país, em relação a uma série de procedimentos, isolamento social, também teve disputas dele com os governadores, especialmente de Nova York, e ele vem perdendo terreno nas pesquisas, em função dessa posição. E em relação à pandemia, a gente percebe que ele não tem uma posição muito clara, porque ao mesmo tempo que ele também tem um certo desprezo pela seriedade com que é tratada a pandemia, ele, por exemplo, alertou várias vezes contra o Brasil, mesmo com a proximidade que ele tem com o presidente Bolsonaro, né? É curioso que ele gosta de citar o Brasil para dizer que os Estados Unidos não está tão ruim assim. Então ele cita o Brasil como um exemplo ruim. Olha, veja, mesmo sendo amigo do Bolsonaro, né? E neste momento delicado, a eleição é em novembro, né? Nós estamos em julho. Julho é um momento crucial para qualquer campanha americana, é quando a coisa começa a esquentar. E o Trump chega em julho com números bastante ruins. Os números de aprovação do Trump são números muito ruins se a gente considerar ao longo do seu mandato como um todo. Ele está na faixa mais baixa de aprovação que ele esteve ao longo de todo o seu mandato. Esse é o pior momento para ele ter uma aprovação ruim. Se a gente comparar com janeiro, a situação era muito melhor para ele. Não que a aprovação fosse muito melhor, mas em alguns pontos, por exemplo, a aprovação com relação à economia, ele tinha recorde de aprovação nisso, inclusive comparado com outros presidentes, né? Porque o eleitor separa essas coisas, né? Ele pode ir bem na economia, mas eu não vou muito com a cara do Trump pelas coisas que ele fala, etc. Mas na economia ele era muito bem aprovado. E isso também está se desgastando. Então o elemento econômico, sabemos, é um elemento crucial para qualquer eleição, para essas eleições americanas em particular. Por isso que o Trump está apostando numa recuperação da economia americana. É bem verdade que há bons sinais de recuperação, né? O último número de desemprego mostra uma queda no desemprego. Recorde de geração de emprego, uma inclusive. Geração robusta, mostra que a economia americana é uma economia bastante robusta, bastante forte nesse sentido. E o Trump só tem isso para se apoiar, né? Tanto que agora a questão econômica foi deixada um pouco de lado, ele está agora fazendo guerra cultural, se aproveitando da questão das manifestações, etc., para ver se mantém a base atenta nesse aspecto. Mas, de fato, a situação hoje do Trump, fotografia de momento, é uma situação muito precária do ponto de vista histórico. Se a gente comparar com outros presidentes americanos na história, presidentes americanos que chegaram neste ponto da campanha, com os números de aprovação que o Trump tem, não conseguiram a reeleição. Isso significa que o Trump não vai ser reeleito? Não, significa que a situação dele é muito complicada. E ele leva uma polarização da posição em relação aos democratas em várias questões, em relação às manifestações, em relação ao controle da pandemia. É uma situação oposta efetivamente mesmo, não tem um meio termo entre os dois, e talvez isso possa empurrar parte do eleitorado para os democratas. E você sabe, Denise, saiu uma pesquisa recente que mostra que a distância entre democratas e republicanos que aprovam o Trump é a maior da história. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: historicamente, você tem democratas que apoiam presidentes republicanos e republicanos que apoiam presidentes democratas. No caso do Trump, ele tem 91% de aprovação entre democratas entre republicanos e 2% entre democratas. É uma distância gigantesca, que mostra um ambiente muito polarizado, né? Tanto que também, quando a gente olha, a gente fica, o Joe Biden está à frente do Trump em todas as pesquisas. Mas quando a gente vai olhar o detalhe da pesquisa, o eleitor, na verdade, 2/3 das pessoas que dizem votar no Biden, elas dizem votar contra o Trump e não no rejeição, Biden. Né? Apenas 1/3 diz eu voto no Biden porque eu gosto dele. 2/3 votam eu voto no Biden porque eu não gosto do Trump. Então isso é um elemento importante também de dinâmica nessa situação eleitoral dos Estados Unidos. E aí ele tenta manter uma certa posição também, pelo menos no discurso, em relação à China. Avança o acordo comercial, mas ele tem posicionamento, por exemplo, então, em relação ao 5G, em relação à propriedade intelectual, uma série de fatores, né? E ele tem recentemente adotado uma postura cada vez mais agressiva com relação à China. Ele tem culpado a China
pela questão da pandemia, tem tuitado contra a China claramente, e esta semana vai sair agora uma série de medidas executivas que o Trump vai tomar, e muitas delas mirando a China. Então teremos notícias já nos próximos dias de ações que o Trump vai tomar contra a China. E isso que a gente viu, isso é um dos impactos da pandemia, que parecia que estava havendo um acordo entre Estados Unidos e China, isso deteriorou muito gravemente, né? E o Trump já tem utilizado o mesmo linguajar que ele usava antes da campanha contra a China, ele voltou a utilizar agora um linguajar muito mais agressivo. Se você for lá no Twitter do Trump, você vai ver que ele tem tuitado quase que diariamente contra a China. Hoje, se não me engano, ele chamou novamente, ele chama o vírus de vírus da China. E a China fez muito mal para o mundo, etc. É o que ele tem falado. Estamos chegando no final, queria saber rapidamente a composição global, com todo esse fechamento de barreiras entre um país e outro, isolamento, isso muda o contexto ou tem outros interesses que pesam mais? Eu acho que muitos, veja, nós estamos no mês de julho, na Europa é o mês de férias importante, muitos países europeus dependem muito do turismo, né? A Espanha, por exemplo, é um país que recebe mais turistas no mundo, né? Então esses países também estão preocupados com esse aspecto econômico dos recursos que são trazidos pelo turismo. É claro que isso tudo vai ser monitorado, né? No caso específico da União Europeia, eles admitiram apenas um grupo determinado de países, né? E esse grupo não inclui o Brasil, inclui o Uruguai, por exemplo, mas não inclui o Brasil. Estados Unidos também com restrições. Estados Unidos também está de fora. Perfeito. Bom, nós vamos ter esse contexto que pode interferir no comércio, mas em princípio é o ajuste em função da pandemia mesmo, né? 2020 é um ano muito sui generis nesse sentido, né? Perfeito. Eu ouvi Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAP. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Com vocês.